A vereadora Rosane Emídio teve o seu mandato cassado no dia de ontem, ou pelo menos a decisão que foi divulgada em grupos de WhatsApp, em meios de comunicação aqui da cidade de Guarabira. O resultado saiu ontem, julgado pela juíza Cilce, doutora Cilce, juíza da 10ª Zona Eleitoral. O impugnante é o Luiz Martins de Lima, o vereador Lula das Molas, é o principal interessado na perda do mandato da vereadora Rosane Emídio. No relatório, Luiz Martins, o Lula das Molas, ajuizou essa ação de investigação judicial eleitoral, processo que tramita contra o PROS, Partido Republicano da Ordem Social, e Alexson Ferreira, Ana Raquel da Silva, Bruno Nascimento da Silva, Francisco Belarmino da Silva, Luziane Rogério da Silva. Esses são os nomes, né, entre outros, que foram candidatos a vereadores por esse partido nas eleições passadas. Então, a parte investigante narra que, com a finalidade de suprir a obrigatoriedade legal de preenchimento da cota eleitoral de gênero, o partido investigado lançou candidaturas femininas chamadas fraudulentas. Assim, as investigadas Ana Raquel da Silva Alves e Maria Salete Galvão Magos, segundo a denúncia, teriam requerido os seus respectivos registros de candidaturas apenas com a finalidade de preenchimento de percentual legal de 30% exigido para determinado gênero. Inclusive, afirma que Ana Raquel da Silva Alves fez campanha para sua mãe, Rosane Emídio, a qual foi a única vereadora eleita pelo PROS, não obtendo Ana Raquel nenhum voto, e que a senhora Maria Salete obteve apenas um único voto, sendo mãe do candidato Paulo César Matos, o qual não foi eleito. E aí, com base em tais fatos, pediu a declaração de nulidade dos registros de candidaturas com perda de efeito do DRAP respectivo e a consequente cassação dos diplomas e perda de mandatos e suplência dos candidatos do partido. Requereu também na denúncia o Lula das Molas a procedência do pleito para reconhecer a prática fraudulenta e o abuso de poder na composição da lista de candidaturas às eleições proporcionais atribuídas ao Partido Republicano da Ordem Social, para desconstituir todos os mandatos obtidos, seja do titular ou dos suplentes impugnados, declarar nulo todos os votos recebidos por candidatos à vereança do Partido Republicano da Ordem Social nas eleições de 2020 no sistema proporcional e, consequente, recontagem de votos, inclusive do quociente partidário e das sobras eleitorais, além de ser imposto aos investigados a sanção de inelegibilidade para as eleições a serem realizadas nos 8 anos subsequentes à eleição em que se verificam os fatos narrados que eu citei agora. Então, foi pedido aí, em deferimento do pedido de concessão de tutela, os investigados foram notificados e apresentaram defesa escrita. Ana Raquel, que é filha de Rosane, arguiu preliminar de ilegitimidade ativa, afirmando que não havia necessidade de prestar contas do que usou na campanha, pois o candidato da majoritária fez material casado com todos os candidatos da proporcional e distribuiu entre eles, não havendo necessidade de registrar tal despesa, bem como que fez campanha do grupo de WhatsApp, né, só fofocas, e que teve jingle de campanha. Isso são informações repassadas pela defesa de Ana Raquel, filha de Rosane,
que também, né, teve registro de candidatura a vereadora nas eleições passadas. No caso da defesa de Maria Salete, teve as mesmas alegações de Ana Raquel, assim como as defesas do Prós e Rosane, Douglas Alverga, Bruno Nascimento da Silva, Antônio Florencio Ferreira, Francisco Belarmino da Silva, Luziane Rogério, Manuel Givanilson do Nascimento, Paulo César Matos da Silva, Severino Francisco dos Santos, Valmir Ferreira do Nascimento, Alexson Ferreira, Arionaldo de Almeida, Márcia Alves, Rondinelli Rodrigues, Severino Joaquim do Nascimento, alegando que não houve fraude, pois havia material casado com os candidatos a prefeito Antônio Teotônio, não havendo necessidade de recibo nesses casos. Pois bem, minha gente, essa celeuma política está estabelecida na nossa cidade. Luiz Martins de Lima, o Lula das Molas, propôs a presente ação de impugnação ao mandato eletivo em face do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, Rosane Emílio da Silva, Ana Raquel Alves, Maria Salete Matos, Paulo César Matos dos Santos, Douglas dos Santos Alverga, tá, que é Alvarenga, Luziane Rogério Gonçalves, José da Costa da Silva e Arionaldo de Almeida Cruz, todas as partes devidamente qualificadas. Então, a parte autora narra que a finalidade de suprir a obrigatoriedade legal de preenchimento da cota eleitoral de gênero, o partido investigado lançou candidaturas femininas fraudulentas. Assim, as investigadas Ana Raquel da Silva e Maria Salete teriam requerido os seus respectivos registros de candidaturas apenas com a finalidade de preenchimento do percentual legal de 30% exigido para determinado gênero. Essa denúncia foi juntada aí ao documento. E a gente está trazendo aí as imagens também do documento, né, da sentença que foi divulgada ontem. E assim que a gente já recebia essa informação, essa sentença que foi julgada pela doutora Cilce Maria da Nóbrega Torres, juíza eleitoral da 10ª Zona, eu entrei em contato com Rosane Emílio para falar sobre o assunto, para saber como é que ela estava recebendo, né, aquela informação. Ela disse que oficialmente, ela ia conversar com a gente agora pela manhã, mas aí houve um imprevisto, mas ela disse que oficialmente ainda não foi informada dessa decisão de cassação de seu mandato em primeira instância, tá? A cassação do mandato foi em primeira instância. Ela disse, adiantou que está muito tranquila em relação a isso, que a decisão cabe recurso, que o advogado dela, Dr. Nildo Nunes, é o seu defensor, já havia tranquilizado ela, dizendo que vai recorrer ao TRE, vai recorrer em segunda instância e vai recorrer a todas as instâncias que forem cabíveis e necessárias. O que as pessoas querem saber? Com esse resultado, Rosane deixará o mandato? Não mais irá às sessões da Câmara Municipal? Olha, só quando essa ação estiver julgada até a última instância. Por enquanto, não, ela permanece, assim, trocando em miúdos, ela permanece no cargo, foi o que me disse Rosane durante uma conversa rápida por WhatsApp ontem, né? Logo assim que saiu esse resultado, logo assim que saiu essa sentença,
e que começou a ser divulgada nas redes sociais aqui da nossa cidade. E ela me dizia naquele momento que muita gente, muitos políticos, muitas pessoas entravam em contato com ela ontem para saber sobre essa informação e qual passo seria dado, a partir de então. Pois bem, depois dessa sentença, foi julgada e a Justiça Eleitoral está pedindo a cassação dela, Ela vai recorrer à segunda instância ao TRE e enquanto esse processo ele não é transitado e julgado em todas as instâncias, ela continua como vereadora, ou seja, continua no cargo.